com essa dupla que tá mais incrível do que nunca, porque agora a gente pode dizer que nossa queridíssima chefe é nutricionista. Malu, bem-vinda. É isso aí. Obrigada. E o nosso queridíssimo Dr. Roberto Navarro, nosso nutrólogo aí, que vem, né, vocês se somam, assim, A gente abraça o paciente e faz tudo juntinho. Na vida pessoal, na vida profissional. E aqui junto com a gente, quem ganha é o público. E isso aqui tá bonitinho demais pra gente contar essa história aqui, que as mulheres precisam sim estar mais atentas para algumas questões. Então isso é verdade, né, doutor Roberto? Existem doenças que são mais predominantes nas mulheres. Sim, exatamente. Até pela questão genética também, Carol, porque nós temos lá no nosso núcleo celular o DNA, né, famoso DNA. E a gente herda genes do pai e da mãe. Então a gente pode ser, o homem geralmente tem um cromossomo chamado X e um Y, tá? E a mulher geralmente são 2 cromossomos X, tá? E tem alterações de genes que se encontram, que a gente chama de polimorfismos ou variantes genéticas, que se encontram no cromossomo X, que exclusivamente no cromossomo X. Então a mulher herda um X do pai e um X da mãe. Então ela começa a ter mais possibilidade de algumas alterações genéticas por ter 2 cromossomos X, o que o homem só tem um X e um Y. Que é o cromossomo que carrega aí. Isso, então tem variações genéticas de doenças que são mais no cromossomo Y, que o homem ficaria mais vulnerável, tá? E que a mulher não herdaria com tanta facilidade. Olha tá? que interessante. Então genética sempre vai influenciar um pouco, Carol, vai. Mas tem condições que eu quero alertar aqui, e alertar assim, quando é que eu preciso já começar a me preocupar e procurar ajuda, porque está acontecendo isso comigo, será que eu estou com esse problema? Que eu acho que isso é fundamental a gente falar. E eu peguei aqui as 6 mais frequentes, né? Também tem um pouco da infecção urinária, da fibromialgia, mas isso a gente vai deixar para outro capítulo. Vocês falaram recentemente sobre isso aqui no programa. Sim. Então eu peguei aqui as 6. Vamos começar aqui primeiro, Carol, com a tireoidite de Hashimoto. É a primeira que está aqui, Isso, tá? A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação na tireoide, desencadeada por anticorpos que atacam essa tireoide, uma doença autoimune, que ocorre 5 a 8 vezes mais em mulheres em relação a homens, tá? Por algumas estatísticas de estudos. Mulheres em qualquer faixa etária, mas da adolescência até os 50 anos, a gente pode achar mulheres com tireoidite de Hashimoto. E a causa, né, além da questão genética, pode ser que alguma coisa hormonal influencie. Toda vez que entram algumas químicas no nosso corpo, né, substâncias químicas, agrotóxicos, os xenoestrógenos, são substâncias vindas do plástico, né? O corpo tenta eliminar, tem vias de eliminação, vias de detoxificação. E o corpo também metaboliza, depois que os hormônios femininos, estrogênio, progesterona, agem lá dentro da célula, eles são quebrados e também eliminados. Tá? Eles também têm vias de eliminação. E essas vias de eliminação, às vezes, são incomuns entre os xenoestrógenos, essas químicas estranhas, e o próprio estrogênio feminino. Entendi. Então, pode ser que isso influencie por ter mais em mulher, principalmente a mulher tem mais estrogênio e progesterona que o homem. Tá. Então, as vias de eliminação do hormônio e das toxinas são similares. Entendi. Como uma tem que passar por uma portinha, o outro também, será que acumula mais toxina dentro do corpo? É uma hipótese, tá? Mas, enfim, eu quero alertar que os sintomas que podem iniciar, que você, mulher, está vendo em casa, é aquele cansaçozinho que você não sabe de onde está vindo, uma sensação de perda de vigor, um cabelo que está ficando mais frágil, uma unha mais frágil, uma sonolência excessiva durante o dia, um ganho de peso que você não sabe de onde está vindo, que você não está comendo mais do que deve, e o ganho de peso está vindo, uma retenção líquida. Então, está sentindo esses sintomas, corre para fazer exames, porque pode ser um hipotireoidismo autoimune. E a mulher que tem doença autoimune da tireoide pode ter outras autoimunes juntas, tá? Eu sempre peço à minha paciente que tem que ficar alerta. Pode ter mais doença celíaca também, nós vamos falar sobre isso. Mas, doutor Roberto, até para a gente deixar o público assim, entendendo as diferenças, quando a gente fala de um hipotireoidismo, que também traz queixas bem parecidas e sintomas, mas não é uma doença autoimune. E nesse caso, essa tireoidite que você comentou agora, o que vai ser a chave aí do diagnóstico? Então, um paciente que tem essa daqui que é autoimune, ele tem exames ali relacionados. E às vezes começa com hiper, na verdade, Carol. Quando a tireoide inflama, e ela está sendo atacada e está no quadro inicial agudo de inflamação, os hormônios tireoidianos são liberados no sangue em quantidade alta. Então, a pessoa inicia com queixa de excesso, como se fosse um hiper. Tá? Então é complexo, não é uma coisa, né? E pode ter irritabilidade, insônia, tremor de extremidade. E essa tireoide, depois de muito tempo atacada, ela vai diminuindo a produção do hormônio. No começo ela libera mais, então às vezes começa como um hiper e depois vira um hipo.
porque Entendi. já esses anticorpos não foram freados e começaram a atacar a tireoide por um tempo prolongado e a tireoide vai ficando lenta. Aí fica com o hipotireoidismo. Entendi. Só para falar, Carol, é bacana a sua pergunta. A tireoidite de Hashimoto nem sempre leva a uma necessidade de fazer um tratamento de reposição hormonal. Tem mulheres que têm tireoidite de Hashimoto e nem sabem que tem, porque a gente dosa os anticorpos estão alterados, tá tudo alterado, mas o TSH está normal, os anticorpos estão elevados, mas a função tireoidiana está preservada. Que coisa. Então, nem sempre é necessário fazer uma reposição, tá? Isso vai depender de cada caso. Não dá para a gente generalizar isso aqui. Antes só de passar para o próximo, Malu, o que você destacaria da parte da alimentação? Existem aí alguns, né, enfim... Nutrientes. Que de repente essa mulher tem que evitar. Sim, quem tem a tireoide, tem o Hipotireoidismo? hipotireoidismo, deve evitar, por exemplo, alimentos que são mais inflamatórios, né? Como o glúten, né? Como os lácteos, né? Não o iogurte, né? Não os fermentados, mas o leite em si, talvez, por causa da proteína do leite, né? Do glúten. Então, o glúten também, o Roberto pede sempre para que a gente evite, para quem tem hipotireoidismo. A soja. Né? A soja também. Então, tem mulheres que consomem muitos produtos com soja. Então, tem alguns alimentos que a gente pede realmente que você evite. E também entender que isso é um diagnóstico que não vai ter um impacto na tua vida se você se cuidar. Né? Então, praticar uma atividade física, comer direito, comer mais alimentos de verdade. Alimentos fontes de né? iodo. Alimentos fontes de selênio. iodo, sal marinho, né? Como sal marinho, selênio, as castanhas. Algas marinhas. As algas são marinhas. boas, né? Isso para nutrir a tireoide. Né? Isso. E daqui a pouquinho tem receita da Malu que vai ao encontro, assim, pensando nessa questão dos Também, nutrientes. tudo isso. Vou lá e já volto, vou dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV, que nós temos aí mais doenças para entendermos. Volto já. O próximo aqui que a gente vai falar, a próxima doença, e daqui a pouquinho tem perguntinhas, é depressão, né, que está em segundo lugar. Não é brincadeira, depressão é um negócio, e com a pandemia, não sei se pós-pandemia, o negócio deu uma piorada. Piorou. 2 vezes mais frequentes em mulheres, Carol. E eu acho que a condição ambiental sempre influencia, sem sombra de dúvida. E hormonal também, porque queira ou não, a mulher que pós-parto tem mais depressão, são oscilações de hormônios também, antes de menstruar, às vezes também. A mulher na menopausa tem mais enxaqueca. Algumas pessoas confundem até o hipotireoidismo com um pouco de depressão. Também, Você fica mais fadigado, né? Mas é mais frequente em mulheres mesmo e também na menopausa. A mulher é mais tem mais estatística de depressão na menopausa comparado com outras faixas etárias da mulher. Então a questão hormonal está por trás, sem sombra de dúvida. O comportamento feminino é muito diferente, né, do comportamento dos homens. Sofre não mais, Malu? né? Difícil, né? A gente já conversou em pautas de comportamento, eu gosto sempre de trazer esse assunto do comportamento, porque eu acho que faz toda a diferença a análise quando a gente distancia assim da história e olha né, é só pegar uma situação e ver como a mulher vai resolver e como o homem vai resolver. Exatamente. Aí a gente está assim chocado com a praticidade, parece, né, a forma como vocês enxergam e resolvem da nossa. Certo, meninas? Então, eu acho que é um ponto a ser analisado aqui quando a gente fala de depressão. Sem dúvida. Ingerir alimentos mais ricos em triptofano, que é bom para serotonina, vai né? ajudar. Castanhas, nozes, exatamente. E aí embora. A aveia que está na nossa receita Sim, de hoje aveia também. Também tem. Então, quem já está aqui, ó, já tem diagnóstico, tá meio sensível, não perca a receita de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está a nossa votação. Se você ainda não foi lá, vai lá nos stories votar. Próxima doença... É a doença celíaca. É a celíaca, mais jura? frequente. De cada 4 diagnósticos que a gente faz, 3 são mulheres, Carol. Puxa. Provavelmente tem a ver com gene, né? A questão genética também. Pode ser que o estresse também da mulher seja mais intenso. Teorias, né? A gente sabe que a genética está por trás, mas enfim, doença celíaca a gente tem que ficar atento pelos primeiros sinais que às vezes são sutis. Dor abdominal, intestino alterado, às vezes não é só uma doença celíaca, é uma hipersensibilidade ao glúten, que a gente tem que ficar de olho, mas enfim. E no consultório a gente vê, de cada consulta para a doença celíaca, a maior parte é tudo mulher mesmo. Não, o homem bem menos, mas também tem doença celíaca, não que seja exclusivo da mulher. A questão intestinal, ou seja, a forma como o intestino feminino trabalha, também pode contribuir para isso que a gente está falando. Quando a gente fala na doença celíaca, a gente pensa bastante em intestino, né? Essa teoria de que tudo começa no intestino, a gente coloca ainda como teoria, que não dá para falar que é uma lei ainda. Nós da nutrologia, a gente tem muito esse olhar, né? A medicina achou muito que as doenças autoimunes estavam ligadas a vírus, a bactérias, mas eu acho que sim, não que o intestino feminino seja diferente do masculino.
Aí entra a questão hormonal. Carol. Os hormônios coordenam vários tecidos, né? Por exemplo, no cérebro tem mais... A progesterona, ela atua muito no cérebro feminino, na produção de neurotransmissores, na saúde cerebral. Então, mulheres em menopausa ficam mais deprimidas porque a progesterona cai. Agora, os estudos estão tentando correlacionar a questão hormonal com mucosa intestinal, será que a flora intestinal da mulher é diferente do homem, a microbiota, né? Mas, enfim, que muita coisa começa por alteração da microbiota, intolerância a alimentos, hipersensibilidade alimentar, culminando numa produção de anticorpos, né? Também. Alimentos ultraprocessados. Isso também é muito aditivo alimentar também, você acaba mudando, né, alterando a sua flora. Exatamente. Então, você tem doenças hoje ligadas ao intestino, estão muito ligadas ao uso de medicamentos frequentes, como antibióticos, aditivos químicos. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com aquilo que a gente ingere, para que você tenha um intestino mais saudável, né? Tempero pronto. Né? Exato. Aí você tem que ter uma alimentação com mais probióticos, alimentos fermentados, pré-bióticos, que são as fibras, né? Então, isso tudo vai te ajudar. O padrão alimentar influencia muito. Tá aí. Mandem perguntinhas, hein? Doença celíaca é sempre muito importante que a gente fale. E enxaqueca, viu, Juju? Mulheres têm mais chance de ter enxaqueca. É terrível, né? Quando ela vem... ninguém merece. Ai, meu Deus, só rezando muito e falando, nossa, tomara que essas horas passem depressa, porque parece eterno, que não vai passar nunca. A enxaqueca é um negócio complicado. É terrível. 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres, a enxaqueca. Puxa, também tem relação com os hormônios? Provavelmente relação hormonal, né? Um pouco da predisposição genética também. Genética sempre explica um pouquinho dessas causas, né? Mas e eu acho que a esfera, Carol, que você falou, eu acho que o emocional, né? Eu acho que isso pode também facilitar. Mas tem uns alimentos gatilho, né? Que a gente sabe, ricos em tiraminas, vinhos, né, queijos envelhecidos. Fermentados em geral, shoyu, né? Não é legal você consumir também. Pode ter correlação. Pode aumentar. Ser um gatilho. São alimentos fermentados. Os queijos muito envelhecidos, o shoyu. Tem alguns alimentos que eles pioram, né? Então é legal de evitar. A mulher, assim, é interessante, parece, eu ia até te perguntar nesse sentido, se é porque a gente demonstra ter um estresse um pouco a mais do que os homens nesse sentido, ou seja, a cabeça ferve. Então, assim, quando você pensa em enxaqueca, é como se fosse pensar que uma cabeça está fervendo ali, né? Então, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que tem uma parte criativa fantástica, né? E a cabeça ferve para isso também, para questões ali importantes para o nosso intelectual e tal. Mas para as preocupações, a mulher é mais preocupada, né? Eu acho que nós mulheres, a gente pega mais cargas emocionais. A gente se preocupa, assim, quem cuida da casa somos nós, dos filhos. Então, quer dizer, a gente vai só se colocando nas costas e o homem não. O homem trabalha e, tipo, mais uma coisa só, acabou, futebol. A gente não. É muito prático, né, gente? Eu tento fazer pautas a respeito desse assunto para ouvir aí. Comportamentais, E agora, tecnicamente falando, o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele tem correlação com o controle da dilatação dos vasos sanguíneos. E a enxaqueca é uma dilatação súbita dos vasos sanguíneos que aumenta o fluxo para aquela região. E o estrogênio controla, né, de maneira indireta, o fluxo sanguíneo, a dilatação dos vasos. Pode ser que essa oscilação estrogênica, porque a mulher produz estrogênio e progesterona em níveis diferentes no ciclo menstrual. O homem produz testosterona igualzinho o tempo inteiro, não oscila, né? Então, acho que essa oscilação hormonal da mulher que realmente predispõe muito desses quadros que estão aqui. Gente, então assim, quando a cabeça parece assim uma panela de pressão, lembra disso que o doutor Roberto está falando. Exatamente. E muita calma nessa hora. Daqui a pouco, quem quiser falar, perguntar de enxaqueca, pode mandar mensagem. Próximo, osteoporose, isso é seríssimo, porque dependendo ali da fase da vida, aqueles traumas por estresse, né, dos ossos e tombos e fica grave. É uma causa de morte, causa de fratura, muito frequente em mulheres. Aí tem muito a ver com o hormônio mesmo, Carol, porque o estrogênio é um hormônio que ajuda na calcificação óssea a manter o cálcio nos ossos. E a mulher, ao longo da vida, vai perdendo, quando entra em menopausa, ela vai produzir menos estrogênio e vai ter mais tendência à osteoporose. Né? E vai depender muito do quanto ela colocou de cálcio nos ossos na sua juventude. Né? A gente constrói nossos ossos, a matriz óssea, e coloca cálcio ali até os 20 anos de idade, homens e mulheres. Então, meu alerta, como hoje existe uma demonização dos lácteos, né? Muitos acham que o leite é um alimento inflamatório, né? Então, às vezes, dietas da moda. Então, tem que ver o quanto essa mulher está comendo. Você, adolescente aí, início da vida adulta, ingira cálcio. Não é do lácteo? Então, pede para algum nutricionista te ensinar qual alimento é rico em cálcio que não seja de origem láctea, tá? Que é o que
mais cálcio Sim. tem. Então fica essa dica, porque não podia deixar de falar da gente pegar uma geração de mulheres osteoporóticas lá na frente, porque na adolescência excluíram o leite, porque leite é um alimento que E a pode gente está ser vendo isso cada vez mais, inflamatório. né? Principalmente em consultório. Agora, eu que estou atendendo já com o Roberto, eu pego muito paciente hoje vegetariano, vegano, tal, que está excluindo realmente. Só que você precisa ter uma alimentação mais diversificada, né? Porque alguns alimentos, né? Muitos alimentos são ricos em cálcio, mas você precisa de uma diversidade maior. E as duas receitas que a gente trouxe hoje, as duas têm cálcio, que é para mostrar que mesmo que não seja pelo lácteo. É, porque ensinar com produtos com leite eu amo, né? Adoro e eu ensino bastante, mas hoje a ideia era realmente de trazer uma opção alternativas. É, exato, de outras fontes de cálcio. Com todas essas doenças, entendeu? exatamente, inclusive o cálcio. E o doutor Roberto falou uma coisa interessante, a gente tem esse público, doutor Roberto, a gente tem um público, e a gente viu isso no programa do Dia Internacional da Mulher, que veio uma mãe e uma filha que passou pela transformação, que foi super especial, e as duas são público do Você Bonita. Então eu acho que esse alerta para as meninas mais jovens que estão nos assistindo, que elas podem fazer a parte delas para chegar lá e mudar alguma coisa, total, certo? exato, Né? é. Tem o controle também. Vamos Perfeito. fechar então com a última doença que está aqui, esclerose múltipla. Puxa, também está associada. 4 a 5 vezes mais frequente em mulheres, provavelmente carga genética, hormônio pode ser que esteja por trás, é uma hipótese, Sim. né? Mas o alerta é uma doença insidiosa, traiçoeira, às vezes surge em surtos. O que é a esclerose múltipla? São anticorpos que o sistema imunológico produz contra a capinha dos fios dos nossos nervinhos, nossos neurônios. Nossos nervinhos são fiozinhos que têm uma capa. A capa do fio a gente chama de bainha de mielina, que protege, né, o neurônio em si. É uma doença contra essa capinha de mielina. Então começa a desmielinizar o nervo e você começa a ter um monte de sintoma e pode atacar desde o sistema nervoso central do cérebro até a parte inferior da coluna, porque o sistema nervoso ele é central e depois tem a medula óssea, que é o periférico. E isso os sintomas são os mais variados possíveis, Carol. Juro, eu ia te às vezes, porque é uma doença insidiosa, por isso que fiquem em alerta, às vezes alteração de visão, vista turva, né? Às vezes você começa a ter uma fadiga, uma fraqueza muscular, pode ser os primeiros sintomas de uma esclerose múltipla, perda de sensibilidade, alteração do humor, disfunção sexual. E pode ser uma doença que vem em surtos. Ela surge, começa a se manifestar, depois para, fica quietinha, regride e você fala, não é nada, não é nada. já melhorei. Entendi. E ela pode vir em surtos, depois vem outro surto. E às vezes começa e dali ladeira abaixo, não para e os sintomas vão só piorando. E é uma doença que tem tratamento. E vem na mulher jovem, né? Pode ser, também, dos 20 pode aos ser. 40 Mas anos. você tem uma alimentação protetora hoje, né, especial para você, que você tem muitas condições de mudar esse quadro, de ficar bem, né, de evitar também a exposição a alguns alimentos mais inflamatórios, né, ter uma alimentação mais protetora, mais saudável, mais rica em nutrientes, em compostos bioativos, né? Isso tudo, gente, alimentação é tudo, a gente não pode terceirizar a nossa alimentação. E o que a gente sente hoje, que a falta de tempo, as pessoas estão terceirizando demais a alimentação. E não pode, porque é o teu principal combustível, é o teu principal remédio, né? A saúde está na mesa, a saúde está no prato. E a gente não pode esquecer disso, né? Vou colocar uma perguntinha, pode falar, doutor. Não, até prova o contrário, assim, rapidinho, 10 segundos. Gente, muitas das doenças autoimunes eu acredito que sejam ambientais. Químicas ambientais em excesso e má alimentação. Então, cuide da saúde do intestino, corrija a sua desbiose, caso tenha. Melhore seu sistema de detoxificação, seu sistema de anti-inflamação e de antioxidação. Sei que são termos técnicos, mas tudo isso a gente consegue pela alimentação. Tá certo. Só a dica que eu quero te dar. Então, vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Já já nós vamos revelar qual a receita da Malu que ganhou. Não consegui votar hoje, né? Não consegui votar. Eu votei, eu votei. Só que não pode contar, lembra que você falou que a gente influencia, então não pode contar. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar. E claro, vou deixar um tempo para vocês mandarem mais perguntinhas no @VocêBonitaTV. Até já. Nossa dupla querida, você viu o que eles disseram? Que a alimentação, no fundo, é o que pode prevenir muita coisa. Seguinte, nós vamos para as dicas, mas na volta tem receitinha da Malu na tela, vamos ver quem ganhou. Ela já tá animadíssima ali. Olha a bolachinha! Malu, eu acho que você... o pessoal gostou da sua explicação da bolachinha, então com 59%. Hoje é uma bolachinha, custo baixíssimo. Baixíssimo, fácil, poucos delícia, ingredientes. Café da manhã, pode servir ali de aperitivo, que eu também adoro. Tudo. Só que é daqui a pouquinho, certo? Vamos para as dicas? Não sai daí que eu tô te esperando.
De volta com o nosso Você Bonita hoje, com Sabor e Saúde, Dr. Roberto, Malu. Estamos aqui conversando, já dei uma olhada lá nas redes sociais, bombando de perguntas, então fiquem tranquilos que a gente vai colocar as perguntinhas aqui, enquanto Malu inicia a receita que você escolheu, que hoje foi a bolachinha. Ela me contou que só tem 4 ingredientes, então nem pisca. Exatamente. Rápida, fácil, gostosa, super versátil para você comer no café da manhã, para você comer no lanche da tarde. E assim, o que eu fiz, Carolzinha? Eu tenho aqui, tá? Eu não uso a farinha de aveia, porque ela é mais refinada. Eu tô usando, eu bati o floco de aveia até ela virar uma farinhazinha, tá? Mas é o farelo, né? Isso, virou o farelo, porque, exato. Aí eu fui lá e bati, dá uma triturada super fácil, gente, bate rapidinho e ela tá pronta, tá? Porque ela vai ter mais fibra vai ajudar na saciedade. Também tem um pouco de cálcio, né, Roberto? Tem o beta-glucano, que é da aveia. Aí, Carolzinha, a gente não vai usar ovo nessa receita. Olha, eu vou usar a semente de chia, que ela também tem cálcio, tem proteína vegetal. Olha só, gente, essa quantidade que tá aqui... Vai mostrar. Olha aqui, Toninho. Essa quantidade que tá aqui, gente, tá? É 1 colher de sopa de semente de chia. 1 colher de sopa de semente de chia, gente, para meia xícara de água. Olha como ela rende, tá? E seriam quantos ovos, Malu, para quem... Vai substituir, seriam 2 ovos dois aqui. Ovos. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta nesse momento que eu preciso, porque é uma telespectadora muito querida do Você Bonita, inteligentíssima por sinal. E ela me fez essa pergunta outro dia e eu falei, também não sei, eu vou perguntar para eles, era justamente vocês. Ela disse assim, ó, olha que raciocínio. Carol, eu sempre ouço que nós temos que deixar as sementes, os grãos de molho pra gente tirar ali os fatores antinutricionais. Só que a chia, se você deixar ela de molho, você tira a água, você perde o gel, que é o que a gente quer. Então, no caso da chia e da linhaça, que vão formar esse gel, tudo bem se a gente... O que a gente tem que fazer para tentar minimizar essa questão dos antinutrientes? Então, eles não têm tanto fatores antinutricionais. Mais essas leguminosas, né? Ervilha, lentilha, grão de bico, soja. Eu fiquei pensando, né? Falei, gente, mas não tem. Você tem que usar água, né? Exato. E o que acontece, Carol? Hoje a gente tem uma contaminação imensa em São Paulo de fungos, tá? Principalmente quem compra granel. Então, assim, a minha dica é comprem marcas fechadas, porque você tem controle microbiológico. É difícil você ter a adulteração do produto, né? Porque também tem muita fraude em alimento. Difícil se você ter isso na semente de chia, na linhaça, porque você é perceptível. Mas comprar de marcas prontas é melhor, tá bom? Ok. Bom, coloquei aqui, eu tô aqui com a minha farelo de aveia, tô aqui com a minha semente de chia hidratada, vou colocar o gergelim, tá? Que é uma ótima fonte aqui também de proteína vegetal, exatamente, e de cálcio. E é gostoso, né? Uma delícia. Vou colocar uma pitada de sal nessa receita, tá? Lembrando que a gente tá usando sal marinho, né? E vou colocar água, um pouquinho de água, para poder começar a mexer. Que legal. E vai dar ali. Olha que fantástica que é essa receita, gente. Vocês não têm noção. Ó, vou colocando água aos poucos, tá? Bolachinha. Exato. Carol, rende muito, tá? Você pode assar elas todas e aí você vai deixar elas num saquinho ou num pote bem fechado e você pode ir comendo durante a semana. O que é legal dessa receita, gente? Além dela ser uma excelente fonte de proteína, de cálcio, ela não tem glúten, né? Porque a gente tá usando também o farelo de aveia que não tem glúten. Tá? Que a gente tem que olhar ali, né? Tem que estar escrito que, que ele não tem teve glúten. Contaminação cruzada. Vou deixar a perguntinha do público. Vamos colocar uma na tela? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Adri. Um beijo pra você. Vou chegar bem pertinho pra ler aqui, ó. Eu tenho hipotiroidismo e estou com algumas alterações emocionais. Sensação de dormência no corpo. A tireoide descontrolada pode ter relação a isso? Ou talvez pode ser um começo da menopausa? Então, a Adri pergunta se é uma coisa, se é outra, se pode estar associado. O doutor Roberto vai contar daqui a pouquinho. Deixamos uma pergunta complexa da Adriana. Vamos colocar na tela aí para vocês, que o doutor Roberto vai responder. E já já a gente continua com a receita da Malu, que é o seguinte. Eu tenho hipotiroidismo e estou com algumas alterações emocionais. Sensação de dormência no corpo. A tireoide descontrolada pode ter relação a isso? Ou talvez pode ser um começo de menopausa? Boa pergunta. Essa mudança, doutor Roberto. Adriana, primeiro, se a tireoide estiver
não estiver descompensada, e isso é sabido através de exames, o médico dosa lá seu TSH, vê se está nos níveis corretos. Então, se a sua tireoide está bem controladinha, a gente não pode colocar a culpa em tudo sendo da tireoide. Tá? Se estiver descontrolada, é possível que seja, embora não é um sintoma muito frequente de alteração tireoidiana, dormência no corpo. Tá. Você pode ter sudorese excessiva, pode ter frio excessivo por alteração da tireoide, né? Para mais ou para menos. Então, pode ser outra coisa, até o próprio emocional. Né? O estresse emocional pode trazer sintomas, você começa a ter respiração ofegante, às vezes começa a ficar com a mão dormente, né? E pode ser alteração de menopausa? Hipoteticamente pode, mas eu acho que tem que ver como a sua tireoide está. Você disse descontrolada, então se está descontrolada tem que controlar, aí tem que ver se o teu médico está te dando, né, a reposição direitinha aí do seu tratamento. Tem que fazer os exames. Tem. Exatamente. Vamos pro próximo passo? Vamos. Gente, E essa agora? receita, você viu? Eu só mexi. Eu gosto de receita assim, de preguiçoso. É isso aí. Ó, mexi, vou deixar 10 minutos ela descansando, Carol. Olha só como é que ela fica, tá? É uma massa linda, gente. Se você sentir que ficou muito úmida, você vai colocar, porque assim, massas, essas coisas que a gente faz, a gente depende muito da temperatura do ambiente. Então, um dia mais seco, um dia mais, às vezes a farinha vai absorver mais água, menos água. Tá. Então, a água é uma coisa muito complicada. Então, você vai colocando aos poucos e vai tentando dar o ponto, tá bom? Tá aqui. Olha que massa incrível ela fica, tá? Eu trouxe um pedaço já pronto, porque a gente sabe que no ar nem sempre dá pra fazer. Mas ela fica super modelável, tá? Ó. E ela, gente, você vai fazer o quê? Se ela ficar muito grudenta, você pode também usar o azeite para poder mexer com ela, porque ela fica uma massinha grudenta. Eu tenho um plástico aqui, eu vou colocar mais um pedaço aqui em cima, Carol. Técnicas culinárias da Malu, gente. É aí. sensacional. Ó, que é para não grudar, tá? Ó. Não precisa colocar gordura a mais, né? Já tem Não, aí a ó, receita já aí tá dá aquela amassadinha, venho aqui, abro do jeito que eu quero, tá? Tá. Ó, ela fica uma massa bonita, gostosa, e eu abro ela fina. Ó, aqui, ó. E aí depois você dá o formato que você quiser. E aí eu venho com um cortador qualquer, ó, Olha lá, que boni. tá vendo? Ó, isso, gente, dá pra preparar um tantão. E aí você vai fazer na o quê? frigideira? Na frigideira. Pode pôr no forno também, tá? Mas frigideira, ó. Vou deixar ela aqui. E ela vai dourar. Exatamente. Eu posso preparar várias. E aí eu vou deixar elas bem fechadas hermeticamente para que ela dure a semana inteira. Hoje, muita gente no café da manhã, principalmente quem é celíaco ou tem intolerância ao glúten, acaba usando muito produto refinado, que também faz mal. Então, esses mix de farinhas prontas, muitas vezes são todos refinados, Sim. ou pães muito refinados. Então, essa é uma opção excelente, tá? E ó, vai durar a semana toda. Já já a gente vai experimentar, Dura né? muito. Vou colocar mais uma perguntinha, então. Quem escreveu pra E pode gente? congelar a massa, viu? Pode congelar. Ah, antes A de massa, grelhar. você pode pegar a massa e congelar, exatamente. Sensacional. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Iris. Um beijo. O exame para tireoide de Hashimoto é igual? Como vou saber se tem? Que é aquilo que a gente estava falando, né, doutor Sim, Roberto? tem exames de sangue que dosam os autoanticorpos, né? O mais frequente elevado é o antitireoperoxidase, bem mais do que o antitireoglobulina. Então tem alguns protocolos, sim, tem algumas características individuais, mas tem que fazer o exame de sangue, obviamente, dosar esses autoanticorpos, dosar o TSH, dosar o T3, T4. E o exame de imagem mais para a gente poder olhar se a tireoide está realmente com sinais de uma inflamação que já vem durando muito tempo. Às vezes o ultrassonografista lauda lá, sinais de tireoidopatia difusa. Ele está dizendo, essa tireoide está com a textura alterada, ela ficou inflamada há muito tempo. Né? Então é uma dica também, mas os autoanticorpos são os que fecham o diagnóstico. Né? Tem que conversar com o médico, né, Sim, doutor Roberto? sem Para o médico dúvida. saber exatamente o que vai pedir ali nessa sim. investigação Sim, até você tem um chegar ao protocolo resultado. a ser cumprido. Mais uma perguntinha. Aproveita, estamos ao vivo. Olha lá, enquanto a Malu vai arrumando pra gente experimentar essa torradinha, a bolachinha. Loreta, obrigada, um beijo pra você. Pra nós que já tiramos a tireoide, quais alimentos devemos evitar ou incluir, por favor? Essa pergunta é muito boa. Já já a gente fala sobre isso. Vamos colocar a perguntinha aí na tela, nós deixamos esta pergunta. Olha lá. Loreta, obrigada. Para nós que já tiramos então a tireoide, quais alimentos devemos evitar ou incluir, por favor? E aí, doutor Roberto? Quem faz a reposição com... Quando já retirou de uma coisa, é você ter a glândula que ainda funciona, embora às vezes devagar. Então tem alimentos que podem atrapalhar a tireoide captar iodo, a gente falou da soja. As crucíferas cruas também tem que tomar cuidado. Tá. Mas
Mas uma vez que eu não tenho mais a tireoide, aí já não tem problema, porque aí não tem nenhum alimento que vai atrapalhar em nada, nem ajudar. Na verdade, você vai ter que ter uma alimentação saudável, rica em minerais, vitaminas, como qualquer nutrição equilibrada, né? Mas não tem necessidade de excluir nada, não, tá? Aí muda um pouquinho. Quem tirou a tireoide vai fazer a reposição do hormônio. Não tem jeito. Não tem jeito. Precisa do remedinho para sempre, exatamente, né? Exatamente. Tem mais perguntas? É uma delícia, Malu. Nós estamos aqui já comendo. Por favor, não é gostoso, Carol? Bom apetite. Crocantinho, ó, de café da manhã. Excelente delícia. opção até para o lanchinho da tarde. O que é o patezinho? Creme de ricota com um pouquinho de azeite e sal e suco de limão. Nossa, tá bom demais. Uma delícia. Saudável, coisa fácil, tranquilo. Perguntinha. Obrigada, Sara. Um beijo. A genética ajuda no envelhecimento? Só engolir aqui, Carol, só um segundo. Vai lá, Roberto, também tô nessa. Bora lá. Gente, a genética, ela codifica vários passos no nosso metabolismo. Várias substâncias que são produzidas dentro do seu corpo, importantíssimas, são codificadas por genes, né? Então, hoje a gente está estudando a genética no envelhecimento. Pessoas que, quando multiplicam a célula, quando dividem a célula, renovam as células, renovam com um funcionamento menos eficiente. Então, tem uns tais de telômeros, que são substâncias dentro das células, que quanto mais a gente divide a célula, mais os telômeros vão diminuindo. Né? Eles vão diminuindo de tamanho. E o encurtamento do telômero tem a ver com o envelhecimento. Quanto mais eu envelheço, mais eu encurto meus telômeros. Tem pessoas que têm esse encurtamento mais rápido e vão viver menos. Então, a genética está por trás disso. Só que genética não é condenação. Genética é uma predisposição. O que vai contar é seu estilo de vida, alimentação, exercício físico, menor exposição a substâncias químicas, melhora, né, cuidar da sua microbiota intestinal, gerenciar o estresse, dormir melhor, ter uma vida social ativa, aprender cada vez mais coisas novas. É isso que faz a gente viver mais e melhor. E comer, né? Alimentação sempre. Comer com atenção. Muito bom. Tem mais perguntinha, dá tempo. Olha lá, que escreveu pra gente. Tá bom isso aqui, gente? Nossa. Jaque, um beijo, obrigada. Sentir dores de cabeça frequentemente pode ter relação com problemas hormonais? Totalmente. Pode ser alteração ovariana, né? Você pode estar oscilando hormônios, pode ter a ver com a tireoide, pode ter a ver também com mulheres em menopausa. Então, a dor de cabeça realmente pode estar por trás. Né? Pode estar por trás de muitos dos sintomas de dor de cabeça. Sim, pode ser intolerância a alimentos, ter outra questão também. Eles são gatilhos, no fundo, né, doutor Roberto? Não dá para escapar muito. Exatamente. Tem mais, olha lá. Obrigada, Gu, querido. Beijo. Sobre a saúde óssea, é verdade que o consumo do quiabo pode nos ajudar a melhorar nossos ossos? Na verdade, se a gente pegar a matriz óssea, ela é composta de um monte de minerais e vitaminas, tá? O principal é o cálcio, o fósforo, que a gente sabe que são os mais importantes, principalmente o cálcio. Mas todo alimento que tem outros nutrientes, o cobre é importante para a saúde óssea, a vitamina C, o silício. Então, provavelmente, o quiabo é fonte de algum desses. O próprio magnésio é importante. Sim. Então, qualquer alimento que tenha algum desses nutrientes vai ser importante para a saúde óssea? Vai. Então, que seja o quiabo, que seja, né, obviamente, tem uma lista de alimentos. Exatamente, tem uma lista de alimentos. O quiabo deve ser um deles. A fonte principal do quiabo, não sei se é o silício que ele deve estar falando, né? E o silício é para a saúde óssea também. Mas tem cálcio também, o quiabo. Mas é importante também entender que quando a gente vai comer esses alimentos, né, é por isso que a gente fala tanto de alimentos orgânicos, né? Porque os alimentos orgânicos, eles têm mais nutrientes, têm mais compostos bioativos, né? Então, o composto bioativo, ele é uma defesa da planta. Então, são plantas que têm mais compostos bioativos. Entendi. Então, quando você puder fazer a escolha sempre, que você vai estar livre da química do agrotóxico, né? Já vai fazer bem para a tua saúde. 2, que você vai ter um alimento mais rico em nutrientes. E prestar atenção também no preparo, né, gente? O preparo dos alimentos, ele é fundamental para a preservação de nutrientes. Não adianta você pegar um alimento saudável e destruir ele na hora de você for cozinhá-lo, né? Então, a gente tem que entender um pouco também disso, né? Faz um dia quiabo aqui. Ai, eu amo Seu quiabo deve ser, porque Malu é mineira, né, gente? Mineirinha, que deve entender tudo de receita com quiabo. Bom demais. Deixa eu mostrar para as pessoas, gente. Você vai pegando a sua massinha, e ela vai secando, tá? Ela vai dourando aqui. Ai, Malu, posso fazer no forno? Pode, não tem problema nenhum fazer no forno, tá, gente? Queimadinho, que delícia. Ela vai dando só a douradinha dela aqui. Eu vou deixando, vocês viram que eu não preciso nem um tapa nela, nada. Vira a base de pizzinha. Vira, espera esfriar um pouquinho, guarda num saquinho, dentro, né, um saquinho de papel, ou você vai colocar dentro de um pote de vidro hermeticamente fechado. Gente, dura, é uma delícia. Você vê que ele é fibroso, você tem que mastigar bem. Isso crocante. É importante você mastigar bem. Sabe por quê? Porque quando você mastiga, algumas enzimas são produzidas na boca.
E aí, o que acontece? Você melhora a sua salivação, você melhora a sua saciedade. A gente não pode comer as coisas muito rápido. É verdade. Né? A gente tem que ter mastigar mais os alimentos. Ó, vou colocar... Bom, esse aqui vai sair quentinho, a gente continua comendo. Beleza. E dá tempo de colocar mais perguntinha. Tá acabando, temos poucos minutinhos, mas dá tempo. Val, obrigada, um beijo. Gostaria de saber se dá para reverter a osteoporose, doutor Esse Roberto. é o grande objetivo de qualquer tratamento para isso. Existem medicamentos que ajudam a recalcificar, a colocar um pouco mais de cálcio nos ossos. Então, você vê a osteoporose por graus de perda de calcificação óssea. E você acompanha isso por exames de imagem, vê se a estratégia de tratamento está dando certo, mas esse é o grande objetivo. Uma osteoporose virar uma osteopenia, pelo menos no mínimo, você ter menos cálcio, mas não a ponto de ficar tão sujeito à fratura. E alimentação, se não tiver cálcio na alimentação, níveis de vitamina D, né? Isso tudo tem que ser visto. Se você se expõe bem ao sol, né, produz a sua vitamina D, além da suplementação. Tem um conjunto da obra para a osteoporose. Alimentação, suplementação, reposição hormonal quando necessário em algumas mulheres, e acompanhamento e medicamentos específicos quando necessário, e acompanhamento por exames de imagem para ver se essa osteoporose está diminuindo. Esse é o grande objetivo, é tratar a sua osteoporose. É isso. Ai, que delícia, Malu. Vou agradecer. Vocês são maravilhosos. Quinzenalmente esse quadro que é um verdadeiro sucesso. Sabor e Saúde, com, né, toda a referência deles, da forma como eles trabalham. Dr. Roberto na medicina, que faz ali. Nossa, é cada história que me escrevem falando que você mudou a vida, Dr. Roberto. Fico tão feliz, você sabe, né? Escreve o Dr. Roberto e eu tenho que falar isso pra ele, porque é verdade. Então vai lá no Instagram para acompanhar o trabalho dele, é o @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto. Tem live às terças-feiras sozinho e tem live às quintas com ela, a nossa queridíssima @NutriChef Malu Lobo. Isso mesmo. @NutriChef Malu Lobo. E eles começam dançando, então a gente vai encerrar com aquele negócio e tal. Sempre com uma musiquinha na abertura. Musiquinha, não percam. Então, terça só Dr. Roberto e quintas-feiras, às 8 da noite, live a dupla. Muito obrigada. Obrigado a você, amo Carol. Vocês. Obrigado Até a todos. uma semana. Daqui 15. Adoro. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Até amanhã, breve. beijo. Obrigada, menina.